Fala galera, beleza? Tô eu aqui de volta para a gente poder falar um pouquinho aí a respeito da nossa função quadrática, função parabólica. Lembra disso daí? O que é importante a gente lembrar nesse momento, pessoal? A representação gráfica, parábola, aquela curva voltada para cima, voltada para baixo, estamos falando da concavidade. Quem que determina a concavidade da função? É exatamente o nosso A, o coeficiente dominante, aquele coeficiente que multiplica a variável que tem o expoente 2. Beleza? Se o nosso A ele é positivo, concavidade voltada para cima. Se o nosso A é negativo, concavidade voltada para baixo. Não podemos nos esquecer que esse A obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, porque senão a gente não tem aí a nossa função quadrática. A gente volta à nossa função do primeiro grau. Beleza? Falando exatamente da concavidade para cima, concavidade voltada para baixo, é importante lembrarmos também que essa nossa parábola tem um ponto muito importante, que é exatamente o vértice da parábola, ponto de inflexão, ponto onde a parábola muda o seu comportamento, ela para de decrescer e passa a crescer, ou o contrário, ela para de crescer e volta a decrescer. Esse ponto, como ele é muito importante, é interessante que a gente saiba determiná-lo. Para encontrar a sua abscissa, para encontrar a sua ordenada, como que eu faço, LA? Para você encontrar o x do vértice, menos b sobre 2a. Para você encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Mas lembre-se, já vimos também outras formas. Se eu não tenho as coordenadas, como que eu faço para determinar o ponto, LA? Basta você lembrar que o x do vértice ele é aquele ponto de x que vai ficar exatamente entre o x1 e x2, raízes da nossa função. Então, para você determinar o x do vértice, mede a aritmética entre x1 e x2. x1 mais x2 dividido por 2. Facinho? E se eu quisesse encontrar o y do vértice, LA? Você pega o valor do x do vértice e aplica na sua função. O valor que você encontrou, a imagem dessa função, vai representar exatamente o y do vértice. O que mais que eu preciso lembrar? Que é muito importante. Geralmente eles me perguntam o x do vértice quando? Quando que eles me perguntam o y do vértice, aliás? Lembre-se assim, o x do vértice é aquele valor que vai te levar ao ponto máximo ou ao ponto mínimo da função. Então, se ele não está te perguntando qual o valor máximo que a função assume, qual o valor mínimo que a função assume, o que ele está querendo, na verdade, é o x do vértice. Agora, dentro de um problema, onde ele fala, por exemplo, para você, qual é exatamente a arrecadação máxima que ocorreu, aí sim ele já está querendo o y do vértice. Então, você pode, direto, encontrar o y do vértice, fazendo menos delta sobre 4a, ou pegando primeiro o valor do x do vértice, que provavelmente você já encontrou, e aplicando esse valor à sua função. Pronto, só isso que você tem que fazer. Legal? É interessante também, já que estamos falando da função do segundo grau, da nossa função quadrática, da nossa função parabólica, lembrar que existe uma maneira mais tranquila, mais simples de representá-la. Forma canônica, forma fatorada, é aquela forma que a gente escreve assim, lembra comigo, ó, y igual ao a que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Beleza? Isso daí facilita muito a nossa vida. Ao invés de ficarmos colocando lá os 3 pontos, montando 3 equações, resolvendo o sistema, às vezes a gente tem uma certa dificuldade na resolução do sistema. Então, com certeza, esse método da forma canônica, da forma fatorada, vai te ajudar demais. Legal? Espero então que você aproveite essas informações, treine um pouquinho nesse prazo, nesse período que você tem até a prova do Enem e mate aí a pau exatamente esse assunto. Legal? É um assunto que com certeza estará na sua prova. Então agora é tranquilidade, pezinho no chão, bastante calma e correr pro abraço. Beleza? É isso daí. Aquele beijo, até a vitória.